Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscrevam-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 155, nosso curso de matemática básica. Estamos estudando sequências, PA e PG, e hoje nós vamos estudar aí a soma dos termos de uma PA. Bom pessoal, antes de nós entrarmos no assunto da aula de hoje, gostaria de agradecer um retorno bastante positivo que eu tive num vídeo que eu postei na semana passada, precisamente na quinta-feira passada, envolvendo aí as novas regras do Mercado Livre, as novas regras de tarifa do Mercado Livre, né? Uma plataforma de e-commerce aí. E para explicar essas novas regras, né? Algumas dessas novas regras que eu pude perceber lá, eu utilizei matemática, utilizei inequação do primeiro grau, utilizei um pouco da matemática que nós temos estudado de uma maneira mais prática, aplicada. Então esse vídeo teve um retorno bastante positivo. Gostaria realmente de agradecer aqueles que se inscreveram, que gostaram daquele vídeo, que se inscreveram no canal por conta disso, que comentaram aquele vídeo, enfim. Agradeço realmente de coração todas essas pessoas aí. Bom, turma, algumas observações que eu gostaria de colocar aí sobre assuntos que nós já falamos, mas gostaria de colocar novas informações aí. É o seguinte, aqui nós temos uma PA, que eu representei aqui, A1, A2, A3. Coloquei um termo intermediário aqui, que eu chamei de AK, tá bom? Depois o AN-2, AN-1 até AN. Então aqui eu representei uma PA finita, tá bom? Mas as mesmas conclusões valem para PAs infinitas, lembrando que nós sempre podemos pensar nos blocos, né pessoal? Então cada bloco de uma PA é também uma outra PA, tá bom? Então mesmo dentro de uma PA finita, como eu comentei, nós podemos enxergar blocos de uma PA finita, tá bom? Então todas essas conclusões nós podemos trabalhar com PAs finitas ou PAs infinitas. O termo geral da nossa PA, eu escrevi, portanto, hoje aqui em termos de AK, né? Então o nosso AK é o quê? É o A1 mais K-1 vezes a razão. Então, em vez de usar o AN, eu usei o AK. Por quê? Porque a nossa PA é finita e o termo extremo dela é o AN. Então eu não ia usar esse mesmo termo AN aqui, senão a formulinha daria a impressão de que eu só estaria determinando uma fórmula para o AN. E quando eu coloco AK, eu estou permitindo que esse K seja 2, 3, o próprio 1 também e o próprio N também, tá bom? Então nós estamos permitindo que o K possa assumir qualquer valor aí qualquer termo desta PA. E o R é a razão da PA, tá? Então a cada termo nós somamos uma constante e essa constante é chamada de razão e isso que define a PA. Então isso nós já estudamos na aula passada. Mas enfim, o que eu gostaria de comentar hoje aqui também é o seguinte, nós temos essa fórmula para o termo geral que relaciona o termo geral da PA em termos do primeiro termo, da ordem, né, desse termo e da razão. Mas e se nós quisermos calcular um termo da nossa PA em função de um outro termo sem ser o primeiro termo? É possível também. Eu representei aqui dessa forma. Vamos imaginar o pésimo termo, né? Usei a letra P e Q aqui para nós não confundirmos. Então, como é que nós calculamos o pésimo termo? Esse P aqui está no lugar do K aqui. O que eu quero dizer com isso aqui é que nós não precisamos usar necessariamente o A1 aqui. Nós podemos usar um qésimo termo. E aí aqui na diferença, em vez de aparecer K-1, vai aparecer P menos Q, que é exatamente essa diferença aqui, P menos Q vezes a razão. Ou seja, se nós queremos chegar até o pésimo termo e partimos do qésimo termo, nós vamos somando quantas vezes a razão até chegar naquele termo P menos Q vezes a razão, não é? Aqui na mesma forma, olha só, queremos chegar no termo AK, estamos no termo A1, então nós somamos K-1 vezes a razão, que é exatamente a diferença deste índice K para este índice do A1 aqui. Então essa formulinha é interessante, por exemplo aqui, pessoal, imagine que nós temos uma PA, que nós temos o 20º termo, que é o 12, e nós temos que a razão dessa PA é 5, e queremos calcular o 80º termo. Ora, aplicando essa formulinha aqui, nós enxergamos direto aqui que o A80 vai ser o quê? O A20 mais o quê? 80 menos 20 vezes a razão, que é 5. O A20 é 12, mais 80 menos 20, 60, vezes 5. 60 vezes 5 dá 300, 312. Olha que interessante, então nós não precisamos calcular o A1. Nós poderíamos calcular o A1? Sim, se tivéssemos pego o nosso A20, escrito como A1 mais 20 menos 1 vezes o R, nós podemos calcular o A1. Como é que nós fazemos isso? O A20 é 12, o A1 nós queremos calcular,
20 menos 1 é 19, vezes 5. O A1, portanto, vai ser o quê? 12 menos 19 vezes 5. 19 vezes 5 é 95, então vai ser 12 menos 95, né? E isso aqui resulta menos 83. Agora nós já temos o A1 e podemos usar a fórmula do A80 para o A1 aqui. Mas vejam que vamos chegar no mesmo valor, 312. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte, que nós não precisamos calcular esse A1 aqui. Nós podemos aplicar direto essa relaçãozinha aqui, uma vez que nós temos a diferença entre os termos aqui, tá bom? Então isso também fica uma dica aí para vocês. Poucos materiais falam sobre isso, né? A maioria dos materiais ensinam vocês de uma maneira um pouquinho mecânica, né? Geralmente mecânica, tem que calcular o A1, porque a formulinha é essa aqui, né? Não, se você usar o conceito do que é APA, você pode partir de qualquer termo e somar aquele número de vezes a razão para encontrar aquele termo que você precisa. Bom, pessoal, também gostaria de comentar para vocês esse caso bastante interessante aqui. O que está acontecendo com essa sequência aqui? Ela não é um APA como as que nós conhecemos aí. O que está acontecendo com essa sequência aqui? Veja, vamos ver quanto que nós estamos somando de um número para outro dessa sequência. De 1 para 3, nós estamos somando 2 unidades. De 3 para 7, nós somamos 4. De 7 para 13, nós somamos 6. De 13 para 21, nós somamos 8. E de 21 para 31, nós somamos 10. Olha o que está acontecendo aqui. O que nós estamos somando de um termo para o outro não é o mesmo valor, mas é um valor que está crescendo de acordo com uma PA. Porque se nós pegarmos do mais 2 para o mais 4, nós somamos 2. Do mais 4 para o mais 6, somamos 2. Do mais 6 para o mais 8, somamos 2. E do mais 8 para o mais 10, somamos 2. Bom, agora sim nós temos aqui uma PA. Aqui em cima, que nós estamos somando o mesmo tempo. Mas a PA aparece aqui nas diferenças entre os termos da sequência. Veja, aqui nós temos as diferenças entre os termos 2, 4, 6, 8, 10. E essas diferenças é que estão formando uma PA. Isso aqui é o que nós chamamos de uma PA de segunda ordem. Ou seja, o que nós estamos estudando até agora, na verdade, são PAs de primeira ordem, que nós chamamos simplesmente de PAs, tá ok? Então, no nível de ensino médio, concursos, vestibulares, nós nem falamos em PAs de segunda ordem. De fato, esse assunto não faz parte do ensino médio, aí até o ensino médio, né? Mas é bastante interessante, né? Olha essa sequência aqui que interessante, pessoal. Essas sequências são os quadrados exatamente dos números, né? A partir do 2. Aqui nós temos o 2 ao quadrado, aqui o 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, em geral, essa sequência pode ser definida assim, como a n. Como ela começa no 2, aqui no 2 ao quadrado, a n vai ser o quê? N mais 1 ao quadrado, para nós começarmos no 1, né? Então, a 1 vai ser 1 mais 1, 2 ao quadrado. A 2 vai ser 2 mais 1, que é 3 ao quadrado. Essa sequência forma também uma PA de segunda ordem. Olha só, de 4 para 9 nós somamos 5. De 9 para 16 nós somamos 7. De 16 para 25 nós somamos 9. De 25 para 36 somamos 11. 36 para 49, 13. Então percebam que as diferenças entre os termos, que são essas somas aqui em cima, é que estão formando uma PA. Não é? Então nós temos aqui também uma PA de segunda ordem, porque as diferenças dos termos é que formam uma PA. Você pode se perguntar, mas será que existem PAs de terceira ordem, de quarta ordem também? Existem também, tá? Vocês podem até construir, seria uma sequência, né, em que nós pegamos as diferenças, essas diferenças não formam uma PA. Quando nós pegamos a diferença das diferenças, aí sim é que forma uma PA, tá? Aí, portanto, então aí nós temos uma PA de terceira ordem. De quarta ordem é só ir aumentando esse procedimento aí. Quem sabe algum dia nós trazemos ao canal um assunto bastante interessante também, que são as PAs de ordem superior. Nós trabalhamos apenas com PAs de primeira ordem, em que já os termos já formam uma PA de uma progressão aritmética, tá ok? Existe toda uma matemática para trabalhar com isso também, existe como nós temos uma fórmula para o termo geral, para a soma dos termos, existe toda essa teoria que nós estamos estudando para as PAs de primeira ordem, existe também para as PAs de segunda ordem, de terceira ordem e assim por diante, tá bom? Eu gostaria de comentar isso para vocês porque isso é bastante interessante também vocês saberem. Bom, enfim, pessoal, agora sim vamos para o assunto da aula de hoje.
Na aula passada, pessoal, nós aprendemos aí duas propriedades importantes sobre as PAs, agora sempre falando em PAs de primeira ordem. São essas PAs em que de um termo para o outro nós somamos uma constante, que é a razão. Nós vimos o seguinte, que cada termo de uma PA ele é igual à média aritmética dos dois termos a ele vizinhos, a ele adjacentes. E nós aprendemos também o seguinte, que termos equidistantes dos extremos numa PA, eles têm a mesma soma, sempre. E caso nós tenhamos uma PA infinita, basta nós irmos tomando blocos, né, dentro dessa PA, e aí dentro desse bloco, a soma dos termos equidistantes dos extremos, né, vai sempre dando o mesmo valor. Por conta disso, pessoal, nós temos a soma dos termos de uma PA. Bom, turma, nós não tivemos a oportunidade ainda de falar desse matemático no nosso curso. Um dos matemáticos mais importantes da história, realmente tido como uma referência aí, um matemático alemão chamado Carl Friedrich Gauss. Ele nasceu em 1777 e morreu em 1855. E realmente ele foi um matemático, astrônomo, físico, uma referência dentro da área aí, tá bom? Tem muitos resultados devidos a ele e se criou, na verdade, pessoal, uma espécie de uma lenda. Honestamente, eu acredito que é mais uma historinha, né? Que eu não acredito que tenha sido exatamente desta forma, né? Uma história que se conta muito sobre a vida aí de Gauss, que diz que um diretor dele, né, numa escola, quando ele tinha 7 anos de idade apenas, sugeriu aí que os alunos, né, para passar o tempo ali, que eles fizessem a soma dos números de 1 até 100. Né? Então ele propôs lá que os alunos somassem 1 mais 2 mais 3 até 98, 99 e 100. Né? Então o diretor pediu isso aí e diz essa história, né, que se conta muito aí, é que Gauss em poucos minutos já veio e apresentou a resposta desse problema aqui. E a partir daí o diretor daquela escola percebeu que aquele raciocínio era realmente muito elaborado para um menino de 7 anos. E aí ele começou a incentivar realmente aquele garoto, né, através de um assistente que havia na escola ali. E aí eles começaram a incentivar realmente o estudo daquele garoto, o chamado Gauss aí, né? Mas qual foi a ideia que o Gauss teve, pessoal? Que, na verdade, essa parte da história que acaba não ficando tão bem contada, né? Se realmente Gauss já havia visto aquele conhecimento em outros materiais, pois que aquele assunto já era conhecido na época, ou se realmente ele teve essa ideia naquele momento. De qualquer modo, para uma criança de 7 anos ter essa abstração naquele momento, é realmente muito louvável e é por isso que ele é tido realmente como uma grande referência, né? E então qual é a ideia da soma dos termos, né? Bom, primeiro que nós temos que observar aqui que isto aqui é uma PA, né? Uma progressão aritmética, porque a cada termo nós somamos uma unidade. Os termos 1, 2, 3, até a 100 formam uma progressão aritmética. E a partir de então, nós comentamos na aula passada a propriedade da soma dos termos equidistantes dos extremos, ela ser sempre a mesma. Então o Gauss, né, em vez de fazer essa soma na ordem que os números aparecem, por exemplo, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15. Em vez de fazer nessa ordem, uma soma nós podemos fazer em qualquer ordem. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar o 1 com o 100. Isso pensou o garoto prodígio Gauss, né? Percebeu que 1 mais 100 dava 101, que 2 mais 99 também dava 101, que 3 mais 98 também dava 101. Ou seja, ele percebeu justamente aquela propriedade de que os termos equidistantes dos extremos de uma PA, eles têm sempre a mesma soma. Mas veja, esses termos sempre aparecem aos pares, né? Como nós temos 100 números nesta soma aqui, nós temos 50 pares. Então basta que nós façamos o quê? Essa soma, façamos 101 vezes 50. Né? Porque nós temos esse 101, quantas vezes ele aparece? 50 vezes. E 101 vezes 50 vai dar 5.050. Então este foi o valor que Gauss, em poucos minutos, apresentou àquele diretor da escola, e a partir de então, aquela pessoa percebeu, né, a grande inteligência realmente desse garoto, que ainda que ele tivesse estudado esse resultado num certo material, em algum material, ainda assim, para um garoto de 7 anos, realmente é muito louvável aí, realmente, né? Então, a partir desta ideia aqui, pessoal,
que nós formulamos aí a soma dos termos de uma PA. Vamos imaginar esta PA aqui. Vamos imaginar que nós temos que somar os N termos desta PA, todos os termos, tá ok? Do A1 até o AN. Ora, como o A1 mais AN é a mesma coisa que A2 mais AN menos 1, que é a mesma coisa que A3 mais AN menos 2, ou seja, quando nós vamos tomando termos equidistantes dos extremos, a soma deles é sempre a mesma, o que nós podemos pensar como a soma dos N termos de uma PA, né? Nós podemos tomar esse A1 mais AN, que é essa soma, e quantas vezes essa soma aparece? Vamos imaginar primeiro que esse N é par, né? No caso da sequência que nós vimos agora há pouco aqui, que o Gauss, com 7 anos, encontrou o resultado, nós tínhamos N igual a 100. Ora, portanto, nós tínhamos 50 pares. 50 pares de somas A1 mais AN. Mas 50 é exatamente N sobre 2. Quer dizer, o número de termos dividido por 2. Então essa formulinha aparece. No entanto, o que acontece quando N é ímpar, né? Quando N é ímpar, pessoal, vamos imaginar que fosse 101 aqui, né? Se for 101, no caso daquela soma que o Gauss fez lá, se fosse 101, o que nós teríamos que fazer? Se nós fizermos 101 dividido por 2, vai dar exatamente 50,5. Ou seja, é como se nós tivéssemos 50,5 pares, ou seja, 50 pares e meio. E aí vai refletir nisso aqui também. E aí o A1 mais o AN vai aparecer quantas vezes? 50 vezes e meia. Então essa fórmula acaba sendo válida também quando nós temos um número ímpar de termos numa sequência. E isso é que dá origem a essa forma que geralmente nós escrevemos desta forma assim, olha. É A1 mais AN vezes N dividido por 2. Tá? Então essa é a soma dos termos de uma PA. No entanto, pessoal, esse raciocínio que eu coloquei aqui, ele não é tão formal. Mesmo esse que eu vou colocar agora, ele também não é rigorosamente formal, pois que para ser rigorosamente formal nós teríamos que utilizar o princípio da indução matemática que eu já comentei em aulas anteriores para vocês. Mas este outro raciocínio que eu vou apresentar, pelo menos ele já é um pouco mais formal do que simplesmente nós irmos pensando na soma, nessa ideia. Mas, de qualquer modo, termos esta ideia de que é somar o primeiro termo com o último e tomar o número de pares que aparece, que é n sobre 2, isso já é uma ideia que deve estar presente para vocês até memorizarem bem essa fórmula aqui. Facilita muito se vocês abstraírem essa fórmula dessa forma. Mas vamos ver como é que nós podemos pensar essa fórmula de uma maneira um pouquinho mais formal. O que é a soma dos N termos de uma PA? Eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou escrever essa soma assim, olha, A1 mais A2 mais reticências, aí vou lá para o AN-1 mais o AN. Ou seja, eu não vou representar todos os termos, porque eu não tenho nem como, porque esse N é desconhecido. Representei o primeiro, o segundo, pus reticência e fui até o AN lá. Agora eu vou colocar essa mesma soma aqui, só que eu vou representar essa soma invertida. Eu vou começar lá no AN. Né? Então eu vou escrever assim, AN mais AN-1 mais A2 mais A1. Ou seja, eu virei essa soma aqui. Ora, isso é claro que é permitido. Uma soma eu posso fazer em qualquer ordem. Por que eu posso fazer isso aí, pessoal? Na verdade, devido a duas propriedades que a soma que nós já discutimos no curso, que são as propriedades comutativa, que é o seguinte, nós podemos somar números em qualquer ordem. Por exemplo, quando nós fazemos o número 2 mais 3, é a mesma coisa que fazer 3 mais 2. Propriedade comutativa e é chamada propriedade associativa. Quando nós fazemos, por exemplo, 1 mais 2, e aí somamos com 3, é a mesma coisa que fazer 1 e somar com 2 mais 3. Tá? Então, devido a essas duas propriedades da soma, nós podemos fazer uma soma em qualquer ordem. Tá? E de fato, no nosso dia a dia, nós pensamos dessa forma. Vamos imaginar uma compra de um supermercado, por exemplo. Você vai no supermercado, você comprou 10 itens, por exemplo, na sua compra lá. Não importa a ordem que você for passar os itens no caixa, o valor vai dar sempre o mesmo. Ou seja, a ordem dos termos não importa numa soma. Tá? Por conta disso, eu escrevi essa soma dessas duas maneiras aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um traço aqui e um traço aqui. E o que vai significar isso aqui? Eu vou somar essas duas igualdades aqui. Nós já fizemos isso quando nós trabalhamos com sistemas lineares. Nós trabalhamos já um pouquinho, temos alguns vídeos aí na playlist de sistemas lineares que nós vamos nos aprofundar ainda. Mas nós já trabalhamos um pouquinho com esse método aqui quando nós falamos no método da adição para resolução de sistemas lineares. Então, nesse método aqui, se nós temos que isto é igual a isto e isto é igual a isto, então nós podemos dizer que isto mais isto, ou seja, a soma desses dois termos,
que vai ser 2 vezes Sn, é a soma desses dois termos aqui. Mas o que vai acontecer aqui, pessoal? A1 mais a n e aqui a2 mais a n menos 1. Quando nós somamos aqui a1 mais a n, a2 mais a n menos 1, este mais este mais este, a n mais 1, a1, nós estamos somando termos equidistantes dos extremos. Ora, a1 mais a n dá a1 mais a n. A2 mais a n menos 1 também dá a1 mais a n. A3 mais a n menos 2 também a1 mais a n. Quantas vezes nós estamos fazendo isso aqui? N vezes. Ora, então essa soma deste lado direito aqui vai dar exatamente a1 mais a n vezes n. É um número de somas iguaizinhas aos extremos que nós temos. Aí esse 2 ele pode passar dividindo. E aí sim, nós vamos obter aí Sn, soma dos termos de uma PA, a1 mais a n vezes n sobre 2. Então esta é uma forma um pouquinho mais formal. Está um pouquinho mais próxima de uma demonstração dessa fórmula aqui, ok? Então agora sim, vamos fazer alguns exercícios envolvendo a soma dos termos de uma PA. Por exemplo, pessoal, vamos trabalhar com esse exercício aqui. Aqui nós temos uma PA, cujo primeiro termo é menos 10, e aí nós vamos para o menos 6, menos 2, né? Ou seja, a cada termo, quando é que nós estamos somando aqui? Nós somamos 4 unidades. E aí nós queremos a soma dos 30 primeiros termos desta PA. Mas aqui nós temos o seguinte, o nosso A1 ele é menos 10, e a nossa razão é 4. Para nós encontrarmos a soma dos 30 termos dessa PA, os 30 primeiros termos, nós temos que calcular o nosso A30, que é o nosso 30º termo. Primeiro, então, vamos calcular o A30. Vai ser o quê? A1 mais 30 menos 1 vezes R. Usando a formulinha AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Ora, portanto, o nosso A30 vai ser o quê? O A1, que é menos 10, mais 30 menos 1, 29, vezes a nossa razão, que é 4. Portanto, isso aqui vai dar 29 vezes 4, que vai dar 116. 116 menos 10 vai dar 106. Portanto, esse é o nosso A30, 106. Agora, qual é a soma dos 30 termos desta PA? Ora, de acordo com a formulinha, A1 mais A30 vezes 30 sobre 2. Olha só, isso que eu comentei com vocês. Sempre entendermos o que é essa fórmula, né? Nós estamos somando os extremos e multiplicando por 30 sobre 2, que são os pares que aparecem, né? O número de pares de extremos que aparece, porque a soma é sempre a mesma à medida que nós vamos tomando termos equidistantes dos extremos. Portanto, essa soma vai ser o quê? A1 menos 10 mais A30. Menos 10 mais 106 vezes 30 sobre 2. Menos 10 mais 106, isso aqui vai dar 96. E 30 sobre 2 dá 15. Então 96 vezes 15, que na verdade vai dar 1440. Então veja que ferramenta interessante que nós temos, né? Nós conseguimos somar os termos, 30 termos aí, através de uma formulinha. E nós não precisamos somar todos os 30 termos um a um. Nós temos uma fórmula e um raciocínio, né? Que nós conseguimos já calcular direto esse valor. Agora um exercício que eu vou ler aqui. Calcule a soma dos múltiplos de 6 compreendidos entre 100 e 400. Para nós somarmos esses múltiplos de 6, primeiro nós temos que encontrar onde é que vai começar essa soma. Para tanto, nós temos que dividir o nosso 100 por 6, vai dar 1, né? E aqui tomei o 10, resta 4. Abaixo 40, 6. 6 vezes 6, 36, restou 4. Esse 4 aqui significa que se nós aumentarmos 2 unidades nesse 100 aqui, nós vamos ter um múltiplo de 6 aqui, porque aí vai aparecer um resto 6, vai somar 1 aqui, vai ficar 17. Então essa nossa sequência aqui, ela começa no 102, ok? O 102 ele é um múltiplo de 6, ok. Agora vamos fazer a mesma coisa para o 400. 400 dividido por 6, tomamos aqui o 40, 6, 6, 6, 36, abaixa 4. Põe o 0 aqui, 6, 6, 6, 36, abaixa 4 também. Agora o raciocínio é o contrário, porque nós queremos antes do 400. Agora nós temos que tirar esse 4 aqui, ok? Então, para nós sabermos onde que ela começa, nós adicionamos para que dê 6 aqui. Para nós vermos onde que termina, a gente tem que tirar o 4 daqui
E aí do 400 a gente volta para o 396. Então essa sequência vai lá, começa no 102, depois ela vai para o 108. Por que eu sei que vai para o 108? Porque é só somar 6 unidades, né? São múltiplos de 6, é só ir somando 6 unidades. E aí, essa sequência chega lá até o 396. Nós queremos calcular a soma desses termos aí. Mas para calcularmos esses termos, nós já temos o A1 aqui, né? Então nós já temos o A1 aqui, né? E nós já temos aqui o nosso AN. Mas o problema é que para a formulinha da soma, nós precisamos do N também. Nós precisamos saber quantos termos temos aqui. Ora, nós já fizemos um exercício parecido com esse. Se nós aplicarmos a formulinha do termo geral, a N, A1 mais N menos 1, vezes a razão, que é 6. No entanto, pessoal, gostaria de fazer de uma forma um pouquinho diferente com vocês aqui. Observe o seguinte, o que está dizendo este valor aqui? Olha só, 100 dividido por 6 deu 16. Isso significa o seguinte, que nós temos 16 múltiplos de 6 até o 100. Né? Sempre que nós dividimos um número por um outro número menor do que ele, números inteiros, né? Nós calculamos o número de múltiplos que nós temos do 1 até aquele número. Né? Então 100 dividido por 6 dá 16. Significa que nós temos 16 múltiplos de 6 entre 1 e 100. Por outro lado, entre 1 e 400 nós temos 66 múltiplos de 6. Portanto, se nós fizermos como nós queremos apenas os múltiplos que estão entre 100 e 400, basta nós fazermos a diferença. Então o nosso N aqui, o nosso N vai ser o quê? 66 menos 16. Exatamente essa diferença aqui. Então essa é uma outra forma de nós encontrarmos o número de múltiplos que nós temos entre dois números dados. 66 menos 16 vai dar 50. Portanto, na verdade, aqui o nosso N é 50, e aí nós podemos enxergar que este AN, na verdade, ele é o A50, ok? Portanto, nós queremos essa soma aí, a soma dos 50 termos. A1 mais A50 vezes 50 dividido por 2. Ora, isso aí vai dar o seguinte, A1 mais A50 vai dar 102, mais 396 vezes 50 dividido por 2, que eu já vou escrever direto aqui, 25. 102 mais 396 vai dar 498 vezes 25. E aí nós chegamos a 12.450, que é exatamente aí a soma dos múltiplos de 6 que nós temos entre 100 e 400. Bom, turma, para nós finalizarmos a aula de hoje, vamos resolver este exercício aqui. Quantos termos devemos tomar na progressão aritmética menos 7, menos 3, etc., a fim de que a soma valha 3.150? Bom, esse exercício é um pouquinho diferente porque ele deu a nossa PA e ele deu a soma dos termos. E ele pergunta quantos termos nós temos que tomar, né? Ou seja, ele quer saber o valor do N, na verdade, né? Então, a dúvida desse problema é o valor do N. Primeira coisa que nós temos aqui, pessoal, nós temos que o nosso A1 é igual a menos 7 e a nossa razão, uma vez que ele informou que essa sequência é uma PA, a nossa razão menos 7 até o menos 3, nós estamos somando 4 unidades, né? Então nossa razão é 4. Então vamos aplicar a nossa formulinha e ver que conclusões que nós conseguimos tirar aí. Então nós temos o seguinte, Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Ora, este Sn aqui é 3.150. O nosso A1 é menos 7. O nosso AN nós não sabemos. Mas aqui surge um problema, pessoal, porque nós não sabemos o valor do AN e também não sabemos o valor do N, o número de termos, né? No entanto, nós podemos calcular esse AN em função do número de termos para nós não termos incógnitas demais nesse problema. Portanto, vamos pensar no seguinte, quanto que é o nosso AN aí, né? O nosso AN é dado por A1 mais N menos 1 vezes a razão. Como A1 é menos 7, então o nosso AN é menos 7 mais N menos 1 vezes a razão, que é 4. Ora, fazendo essa continha aqui, distribuindo esse 4, vai ficar 4N menos 4. Mas aí esse menos 4 vai somar com o menos 7 e vai dar menos 11. Então isso aqui dá o quê? 4N menos 11. Isso aqui é o nosso AN. Então o nosso AN é dado por 4N menos 11.
Uma vez que nós temos agora o AN, então eu vou colocar aqui A1 mais AN. Então no lugar do AN eu vou substituir por 4N menos 11. Aí o N vamos colocar ali fora e dividido por 2. Agora vamos fazer o seguinte, vamos passar esse 2 multiplicando, 2 vezes 3.150, vai ficar 6.300. Então nós temos 6.300 igual a 4N menos 11 menos 7 vai dar menos 18, vezes N. Vamos agora aplicar a distributiva aqui, 4N ao quadrado menos 18N, e já vou trazer o menos 6.300 para o outro lado também. Portanto, aqui nós ficamos com uma equação do segundo grau, na verdade. 4N ao quadrado menos 18N menos 6.300, tudo isso igual a zero. Pessoal, como nós estamos com o espaço um pouquinho reduzido aqui, eu vou só colocar os valores de N aqui para esta equação. Lembrando que antes, pessoal, conveniente aqui para essa equação, nós primeiro dividimos essa equação por 2, para nós simplificarmos um pouco os coeficientes. Aqui vai ficar 2N ao quadrado menos 9N menos 3.150. Então isso vai facilitar um pouquinho a resolução. Mas vou deixar para vocês resolverem. Pode pensar por soma e produto, mas vai ser um pouquinho difícil trabalhar com soma e produto nesse caso. Ou pela fórmula de Bhaskara, né? Vai ser o mais indicado aqui porque os números são um pouquinho difíceis da gente poder deduzir de cabeça aí quais são as raízes, né? Bom, então, pessoal, resolvendo essa equação, nós chegamos a duas raízes, duas soluções aqui. O N1, menos 75 sobre 2, e o N2, 42. Como nós estamos trabalhando aqui com uma PA, que é em particular aí uma sequência, né? Uma sequência ela só é definida aí para termos inteiros. Nós não temos o termo de ordem menos 75 sobre 2. Aqui surgem dois problemas. Primeiro que é negativo e segundo que aparece uma fração aqui, né? Então não faz sentido um número de termos negativo e fracionário aí para uma PA, tá? Ok? E para uma sequência de maneira geral. Portanto, esse resultado aqui, ele não convém. Ok? Então nos resta aqui o N2, que é exatamente 42, tá? Vou deixar então para vocês resolverem essa equação. E aí o exercício perguntou realmente o número de termos que tem aí para nós somarmos para que a soma resulte em 3.150. Então foram 42 termos que nós somamos. Tá ok, pessoal? Nós fizemos alguns exercícios bastante simples que nós fizemos hoje. Esse aqui que foi um pouquinho mais complicado, mas pudemos aí treinar um pouquinho da soma dos termos de uma PA. Bom, então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!